E aí, pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Hermes Costa, eu sou artista plástico e hoje eu vim comentar com vocês algumas coisas que eu aprendi ao decorrer da minha carreira, né? Como o título já diz, como eu consegui alcançar a meta de R$ 5.000 no meu primeiro mês de ateliê. Então, se você quer saber como é que eu consegui isso, vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Bom, aos meus 17 anos eu comecei a trabalhar com cosplay. Pra quem não sabe, eu acho que eu já te expliquei no outro vídeo, mas cosplay é quando você se veste da coisa que você mais gosta, do animal, do personagem, do que você mais gosta. Então assim, se você alguma vez já teve vontade de, sei lá, se vestir de Cinderela, ou então de samurai, ou então de algum personagem de série, livro, filme, isso é um cosplay, né? E você vai para eventos desse jeito e tudo mais. E aí eu comecei a fazer cosplay e isso foi muito legal porque eu encontrei ali onde eu gostaria de realmente trabalhar. Mas, enfim, sem querer, o cosplay, ele não dá muito, ele não dá muito dinheiro, porque normalmente as pessoas que te contratam, elas têm um orçamento muito baixo e você não pode simplesmente explodir ali de vender e não sei o que. Só hoje mesmo que dá um pouquinho mais de dinheiro utilizando as estratégias certas. Mas não é isso que eu vim dizer, eu vim te explicar como é que eu fiz e tudo mais. Então assim, no início foi assim, eu vi ali que era legal e tudo mais, dava pra fazer bastante coisa, mas ainda assim eu não sabia como é que entrava, como é que fazia e tudo mais, e aí eu parei de mexer com cosplay, mas mesmo assim continuei mexendo com uma coisa muito legal, que eram varinhas do Harry Potter. Eu sou uma pessoa muito fã do Harry Potter e, tipo, se você é fã também, meus parabéns, porque é uma saga muito bonita e muito boa. Comecei a fazer vendas pelo Mercado Livre e com o tempo eu fui melhorando e tudo mais, eu fui aprendendo mais como é que funcionava o mecanismo e fui ganhando cada vez mais status dentro do Mercado Livre. Eu fui crescendo cada vez mais. Mas só que aconteceu uma coisa, com o tempo eu fiquei muito chateado com as tarifas do Mercado Livre, porque elas haviam aumentado e elas estavam aumentando a um tal nível que eu não estava conseguindo mais ter lucro. E aí, tipo assim, se eu aumentasse o valor das varinhas, todo mundo não ia querer. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você alguns dos meus trabalhos, pra você entender como é que era. Mas calma lá, tem uns aqui atrás, mas peraí. Depois que eu saí do Mercado Livre, eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Daí eu tive um insight, assim, né? Eu tava vendo aquele programa de Pequenos e Grandes Negócios e eu via que existiam algumas lojas que estavam ali aumentando o seu mix de produtos. E eu fiquei bastante interessado naquilo ali e falei assim, poxa, será que eu consigo fornecer para essas lojas? E aí eu comecei a procurar lojas, comecei a fazer um tour pela minha cidade, procurando lojas, fazendo contatos. E aí que a coisa começou a funcionar, porque eu comecei a perceber que as pessoas realmente gostavam do meu produto. E como é que eu realmente fazia? Eu pegava uma mochila, colocava várias amostras dos meus produtos. Eu não passava o dia todo assim para mim ir atrás do pessoal das lojas, não. Eu pegava, escolhia a loja ideal, né, que mais combinava com os meus produtos, as coisas que eu produzia, e eu produzia tudo em casa. Mas só que aí também vem outra técnica. Por exemplo, se você está querendo aumentar a sua clientela, você vai começar a distribuir várias amostras do seu trabalho, coisas pequenas ou então algo que remeta e dê valor à sua peça. Então foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a ir nas lojas, comecei a mostrar meu trabalho e comecei a entender como é que funcionava aquilo ali. E foram raríssimas as vezes que as pessoas diziam assim, ah, eu não quero e tal. Outra manha também muito interessante é quando você pega e faz o seguinte, você vai levar a sua peça, digamos, você vai levar suas peças artesanais para algum tipo de loja, você nunca leva de primeira, Se for para levar, leva uma pequena amostra do seu trabalho e aí naquele momento ali você vai deixar ali a sua peça. Mas é coisas pequenas, nunca faça com coisas grandes. E numa segunda chance, aí você vai pegar e vai mapear aquilo ali num caderninho e vai falar, loja tal, deixei tal amostra.
Porque assim você vai atestar o seguinte: qualidade, a primeira coisa, e a segunda, você vai deixar uma âncora positiva, porque você vai deixar uma amostra sua ali para as pessoas verem um pouco do seu trabalho. E isso é muito massa, porque as pessoas voltam para conversar com você. E isso é só o início de uma relação muito bonita que você vai ter com outros funcionários, com gerentes, com o pessoal do departamento de aquisição de novos produtos. Então, tipo assim, isso é muito bom porque você vai formando uma aliança com os lojistas. Você vai formando uma amizade também com eles, você vai se aproximando, né? Então, assim, após você ter deixado sua amostra ali na loja, você vai pegar o contato, vai deixar tudo bonitinho, o nome da pessoa, o responsável pela compra dos novos produtos, e aí é o momento onde você vai ligar e marcar uma reunião. Aí você vai conversando: olha, eu tive aí, tudo mais, eu gostaria de marcar uma reunião, essa amostra que eu deixei aí é só um pouquinho do muito que eu tenho aqui a oferecer. Eu tenho aqui uma gama de produtos que se alinha com a proposta da sua loja, isso é muito bom. E é muito interessante você ter uma conversa básica sobre o seu produto ali na hora da ligação. É muito interessante, porque aí a pessoa, você vai despertar um interesse, a pessoa vai notar que você é uma pessoa já que tem uma capacidade de conversar e tudo mais. E aí é o momento onde você vai marcar. Quando você marca, aí sim é o momento onde você vai levar todas as suas amostras de trabalhos e pode pegar uma boa encomenda. E foi exatamente desse jeito que eu consegui minhas primeiras encomendas. Foi entrando nas lojas, conversando com o pessoal e deixando a vergonha de lado. Perguntando quem era o responsável, entendendo como é que funciona ali o processo da loja. Rapaz, mas isso aí foi uma beleza. Depois disso eu comecei a melhorar mais a minha comunicação, eu comecei a aprender como é que funcionava da venda, né? A venda, ela tem inúmeras partes. Se você aprende a vender suas peças, nunca você vai deixar de ter bons clientes. Porque um bom cliente, ele vai estar ali para sempre com você. É bem capaz de que ele passe anos com você. Então, tipo assim, essa é uma das minhas técnicas, onde eu converso com o cliente, eu acompanho ele. Existe ali a venda, a venda e a pós-venda. Rapaz, se você entende como é que funciona isso, as coisas funcionam. Claro que você precisa entender também um pouco de publicidade para você aprender a divulgar bem o seu produto, entender um pouquinho de marketing digital, entender um pouco de técnicas mais aprimoradas para você vender seu peixe. Mas tudo isso eu vou comentar aqui. Então, continuando, e aí depois eu peguei e pensei o seguinte: como eu aumentaria mais a minha linha de tiro, ou seja, como é que eu iria mapear isso? Simples, eu fui lá no Google, peguei o Google Maps e comecei a mapear todas as lojas que eu moro perto. Depois eu comecei a mapear todas as lojas que estão do lado da minha cidade e assim por diante. E aí eu teria o mapa de todas as lojas onde eu poderia trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com o catálogo digital, que é milhões de vezes melhor. Eu nunca gostei do catálogo digital, físico, aquele livrinho lá que você imprime e tudo mais. Primeiro, porque você vai gastar dinheiro com papel e impressão, né? E aí eu já não gosto, porque peso demais não dá. Segundo, você vai ter mais de um para deixar nas lojas. Quantas milhões de lojas não tem perto da gente, né? E aí você vai pegar, imprimir um monte para deixar um monte, e às vezes tem loja que não quer as suas coisas, e é uma coisa que você tem que entender. Às vezes, por mais que você ame seu produto e você ache que tem tudo a ver com a loja, a pessoa não vai aceitar, porque você não entendeu como é que funciona o processo de venda, né? Você tem que oferecer muito valor. O comerciante, ele tem que ver muito valor, ele tem que sentir que ele vai vender assim que ele colocar ali na vitrine dele. Então, assim, no momento onde você está fazendo a sua venda, apresentando seu produto, esse é o momento ideal. Se você fizer tudo direitinho, mesmo assim a pessoa não querer,
tudo bem, não tem problema, você está certo, você fez seu trabalho, você fez seu papel. Nem sempre as pessoas vão querer comprar da gente, isso é tudo bem, isso é normal. E isso está carimbado no rosto dos artistas. Então, tipo assim, quanto mais cedo você aprender a ficar tranquilo e permanecer no seu caminho, mesmo com falta de vendas, mais rápido você alcança o sucesso, porque não é sempre que nós vamos ganhar, né? Mas só que quando a gente ganha, quando a gente acerta, às vezes a gente precisa acertar só uma vez para poder ganhar até por 6 meses, 5 meses, então é muito bom e interessante isso. Bom, voltando ao assunto, então no começo eu tinha bastante dificuldade, daí eu fui aprendendo a entrar nas lojas, entendendo, mas para fazer isso tudo que eu acabei de te dizer, é muito necessário entender o seguinte: você tem que entender o que você gosta de fazer dentro do campo da arte. Você tem que entender o que você gosta de fazer. Se é um hobby, ser profissional, não tem problema nenhum você fazer isso como hobby. Entenda, não tem problema nenhum. Bastando você se organizar, você vai conseguir entender muito mais as coisas. Mas tudo bem, vamos lá. Você vai ter um hobby e um profissional. Digamos que você escolha a parte profissional, então você tem que entender mais coisas sobre o processo. E aí agora é o momento onde você vai escolher coisas que você gosta de fazer, né? Olha, no meu caso eu gosto muito de filmes, séries, livros com temática ficção científica, literatura fantástica, coisas assim que são consideradas mágicas ou então alta tecnologia, armaduras, enfim, de videogame, coisas assim que realmente deixam as pessoas mais encantadas, né? Vários filmes têm essa temática e eu sempre gostei e quis ter coisas dessa temática. Então, a primeira coisa que eu fiz foi travar o que eu gostava. Segundo, depois disso, agora eu vou entender quem eu vou trabalhar. Com quem eu vou trabalhar. Para mim saber com quem eu vou trabalhar, eu vou ter que saber meu nicho. Então, meu nicho é arte, né? Meu nicho é arte. Beleza, dentro de arte tem uma coisa chamada artesanato. Né? E o artesanato ele é maravilhoso, ele ajuda muitas pessoas, muitas senhoras, muitas mulheres que estão aí que, sabe, não tinham nem o que fazer, nem o que comer e hoje estão muito bem por conta do artesanato, então eu gosto muito. E é um subnicho. E aí, gente, subnicho não quer dizer que ele seja ruim, subnicho é uma coisa ótima. Porque quanto mais você entende o seu subnicho, melhor fica, porque você pode dominar aquele exato subnicho onde você está. Então, meu conselho, por exemplo, digamos, você quer entrar para esse mundo maravilhoso das artes, então entenda o seguinte: produção de produtos dentro disso, você precisa entender sobre nichos. E aí fica mais ou menos o seguinte: o nicho é arte, subnicho, artes plásticas, subnicho, aí é artesanato, aí mais um pouco, dentro de artesanato tem artesanato de peças, outras pessoas chamam cosplay, outras pessoas chamam cosmaker, mas são peças onde você também pode usar em teatros, você pode usar em apresentações de eventos e assim por diante, né? E aí, dentro disso também existe uma coisa, você pode fazer elementos para decoração de casa, acredite ou não, existem pessoas que gostam de decoração de casa com relação a esse tema que eu gosto, por exemplo, uma espada, uma arma interdimensional, uma coisa muito assim doida. Por exemplo, a vassoura do Harry Potter. Existem coisas que as pessoas amariam ter nas suas casas. E é isso, justamente por isso que eu entrei. Porque eu gosto de decoração de interiores dentro da minha temática. Essa é a minha temática, decoração de interiores para fãs de filmes, séries e games. Esse é meu nicho. Agora, qual é o seu? Por exemplo,
É arte, beleza. Artes plásticas, ok. Artesanato, ok. Agora, qual é o tipo de artesanato? Existem inúmeros tipos de artesanato. Então, se você entender como é que funciona essa parte, as coisas vão começar a dar certo para você, porque você vai saber o que produzir. Por exemplo, eu hoje sei o que produzir para os meus clientes. Entende? Eu sei o que o meu cliente ele vai ali, ele vai gostar, o que ele vai achar de interessante naquele ali. Então, eu comecei a pensar mais nisso. E por que eu pensei nisso, da questão de nicho? Muito simples. Se eu soubesse o nicho, o subnicho, eu saberia saber o que o cliente gostaria, o que eu poderia produzir e o que eu poderia oferecer de valor para aquele cliente, para ele querer comprar de qualquer jeito. Ele vai querer comprar minhas peças, entende? Porque eu ofereço valor. Além do valor agregado que tem nas peças, eu ofereço um bom preço e o cliente ele vai entender aquilo ali. Por exemplo, tem clientes que eles vão chegar para você e vão querer marcar daqui a 6 meses. Porque normalmente eles não pedem desconto nessa parte. Normalmente artistas, eles não recebem, eles não dão desconto. E não é para dar também, porque sua hora vale muito. E com o tempo você vai entendendo que o seu trabalho vale muito mais porque você se dedicou, você aprendeu, você teve trabalho para poder identificar o que você queria e correr atrás, né? Essa é a vida. Então não ache que você vai ser pobre para sempre, ou então que você não vai conseguir as coisas. É muito isso aí, não é desculpa. Sempre tem como você melhorar a sua vida. E o melhor jeito é sabendo para onde ir. Porque quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Se qualquer lugar serve, menino, mas você pode parar até num lugar que não era para ter. Bom, e o melhor de tudo, de saber qual é o meu cliente, é porque eu saberia argumentar muito mais com o cliente que eu sei. Assim eu fechava muito mais vendas, entende? Então eu fechando mais vendas, essa é a consequência. Mas por que isso? Porque eu sabia argumentar, eu sabia quem era o cliente. Voltando para a parte das vendas, quando eu já sabia tudo do cliente, quando eu já sabia como vender, quando eu já sabia o que fazer, como argumentar, como vender, aí chegou a parte interessante, rapaz, que eu comecei a dar um giro por aí, vender, conversar, e aí eu comecei a fazer meu network, que é nada mais o seguinte, de você conhecer pessoas do seu meio profissional que vão te ajudar. E eu não somente fiquei ali na parte dos vendedores, ou então das lojas, eu procurei arquiteto, designer, todas as pessoas que iriam somar não somente a minha profissão, mas sim a vendas. Digamos, eu conhecendo uma arquiteta, ela pode me indicar para mim produzir um quadro específico, ou então algum quadro que eu já tenho no meu acervo, que ela gostou, que ela viu no catálogo digital, e aí ela mandou para o cliente. E aí você pode dar comissões para essas pessoas. Quando você entende como é que funciona esse processo de porcentagem, trabalhar com pessoas, nossa, as coisas funcionam, influem. Porque quando a pessoa efetua a primeira venda e outra, quando seus parceiros efetuarem a primeira venda para você, eles vão ver que você funciona, suas peças funcionam. Então você vai começar a trabalhar rapidamente, a fazer mais coisas e com o tempo você vai pegando ali a manha rapidamente. Você vai entendendo como é que a coisa funciona e nem sempre é do jeito que a gente pensa. Nem sempre. As coisas funcionam rápido, você consegue vender, a pessoa também. Às vezes a pessoa tem uma habilidade que você não tem. Por exemplo, o arquiteto ele pode dar um argumento muito melhor, por exemplo, de uma peça sua que se encaixa ali e tal, ou então uma designer que gosta de englobar o artesanato junto, uma designer de interiores que gosta de colocar artesanato junto das peças, então ela vai te indicar. Então isso é muito legal, é muito bom você sempre manter essa agenda quente. Mas depois eu explico para você como é que se mantém. Vamos lá para o ateliê agora. Bom, aí depois
Depois disso tudo ter acontecido, eu comecei a vender só para uma loja em específico. E isso foi um grande erro que eu cometi, que você vai entender. Mas assim, eu recebia pedidos muito grandes e até aí eu não sabia como calcular. Hoje eu já sei. Quando você vai calcular o preço, você precisa saber quanto tempo você vai produzir aquela peça em específico e quanto ela vale. Isso é muito importante, você precificar suas peças e precificar de um jeito onde o comerciante possa revender, caso você faça para revenda. E caso você venda no varejo, você também tem que entender. E fazer as pessoas entenderem isso é importantíssimo. Se você pegar e aprender a calcular o seu preço, o seu valor, né, o valor das suas peças, e aprender a fazer tanto no atacado quanto no varejo e fazer a pessoa entender aquilo ali e comprar aquilo ali, rapaz, você vai começar a vender feito água as suas peças. Mas é necessário primeiro que você estude uma coisa chamada agregar valor às suas peças. Isso é muito importante. As pessoas veem valor, elas enxergam valor sim, e elas nem, só mesmo aquelas bem cara de pau mesmo, que vão te pedir desconto de algumas coisas e tudo mais. Mas se você aprender isso, raramente vão ser as pessoas que vão pedir desconto para você. E isso foi uma das coisas que eu aprendi, beleza? Bom, depois também de aprender a criar uma escala de serviço e criar as minhas peças em escala, né? Eu aprendi também a fazer as coisas no tempo necessário. Nenhum cliente merece ficar esperando, nenhum cliente merece ficar esperando esperando sua boa vontade para você fazer. Você sempre tem que se colocar no lugar do cliente, mas cuidado, nem sempre o cliente tem razão. Às vezes tem clientes mal educados, pessoas que vão chutar, não vão chutar. Eu espero que não te chutem, mas assim, tem gente que sem querer e às vezes querendo humilha você. Então você tem que aprender a ter todo um jogo de cintura para você lidar com eles. Às vezes é muito bom você só ignorar, porque assim você ganha mais. Porque se você vai lá e responde para o cliente, ou então responde de uma maneira rude também, igual ele, se colocando num nível ruim, simplesmente ele vai pegar, ele vai tirar print do que você falou, se você falou pelo WhatsApp, vai salvar o seu áudio se você mandou áudio, ou então vai copiar o seu texto e vai espalhar para todo mundo. Uma pessoa é capaz de fazer uma miséria na sua vida, principalmente se você for artista. Então, tipo assim, já é mal visto aí por algumas pessoas. Então, assim, para que você não seja mal visto por aí e tudo mais, sempre lembre do seguinte: nunca trate ninguém mal. Você é responsável pelas suas vendas, pelas suas coisas. Então seja íntegro, seja melhor e sempre esteja um nível acima. O que quer dizer? Ignore completamente coisas negativas que não vão agregar no valor da sua peça, do seu artesanato ou então da sua arte. Entendido? Então assim eu comecei a pegar ali o mindset de como é que funcionava. E aí aconteceu o seguinte, vamos à notícia má. Eu fiquei só numa empresa, nunca devia ter feito isso, nunca fique só numa empresa. Se você realmente quer ganhar dinheiro com isso, com arte, com artesanato, nunca fique só com uma empresa. Às vezes, dependendo dos seus serviços e dependendo da qualidade dos seus produtos, é bem capaz das empresas chegarem para você e te pedirem exclusividade. Não aceite de primeira, pense bastante e veja a situação da empresa, mas nem sempre a gente pode, né, achar ou então saber que essa empresa vai mal ou bem. Então sempre tenha um plano para você escapar se der algum problema e tenha sempre contrato, nunca faça nada no gogó. Isso aí já passou, tá? Agora tudo tem que estar escrito, bonito, para sempre você ter boas provas de que você realmente efetuou o seu trabalho e que foi realmente acordado o que você quis acordar junto da empresa, certo? Então,
Normalmente, quando isso acontecia, eu nem ligava, porque eu já tinha outros clientes e tal. Então, normalmente, quando a pessoa ela não efetuava novos pedidos, eu nem ligava. Eu às vezes até perguntava o que aconteceu, se estava tudo bem. Agora, se a pessoa não respondia, aí a gente não pode fazer nada. Depois disso, de eu ter assinado o contrato de exclusividade, aí a empresa faliu. A empresa faliu e eu fiquei muito perdido, porque eu não sabia o que fazer. Porque eu estava numa instabilidade muito grande, eu estava produzindo bastante para eles, eu vendi para eles mais de 10 mil reais em coisas, em produtos, né? Então assim, eu estava me sentindo tão estável. E aí eles me pagaram o que realmente precisavam, né? O que foi acordado, né? E aí eles falaram assim, olha, não precisa mais você dar esses produtos aí não. E aí eles me dispensaram, assim, na boa. E isso foi muito mal, porque eu fiquei muito perdido. Uma outra coisa muito importante, você que é artista, ou então você que está vendo aí, saiba o seguinte: não existe estabilidade. Já dizia Flávio Augusto, não sabe quem é? Procura, Flávio Augusto, o cara é um gênio. Não existe estabilidade, você sempre tem que estar de olho quando as coisas começarem a ficar estáveis demais. E foi exatamente o que aconteceu. Uma empresa de bilhões de reais, ela faliu e foi embora do nosso país. Ela ainda existe fora do país, mas ela não existe mais aqui no Brasil. Por quê? Porque ela não aguentou o regime tributário brasileiro, né? O resultado foi que eu fiquei bastante abalado com essa situação e eu tive a brilhante ideia de abandonar as artes, o que não era para mim ter feito, e acabei fazendo uma faculdade, passando no vestibular da Federal do meu estado. E não era para mim ter feito isso. Porque não era pra mim, eu não sei por que eu fiz aquilo, eu devia estar muito perdido, porque, nossa senhora, não era pra mim ter feito aquilo. E aí eu passei, fiquei 1 ano e meio fora do caminho das artes, e aí eu falei, não, isso aqui dá pra mim, não, esse tipo de coisa aqui não serve pra mim, porque não tinha nada a ver, eu não fazia sentido eu simplesmente passar numa coisa que eu não queria pra trabalhar com gente que eu não gostava, né? Isso aí não funciona pra mim. Então eu peguei, saí, e voltei de novo para as lojas, mas dessa vez eu fiz parte de vários grupos de artistas, expus vários quadros, esse aqui por acaso é um deles, esse aqui. Eu expus vários quadros, fiz vários tipos de feiras, eu conversei com muita gente, fiz vários tipos de trabalhos e eventos, mas eu não gostei de nenhum deles. Por quê? Porque o evento era ruim demais, a gente pagava muito caro pelo stand e não conseguia vender direito, e só um vendia, outro vendia. Aí nossa senhora, não gostei nem um pouco, porque eles exploram demais os organizadores de evento, eles metem a faca. Quando o evento é gratuito, mesmo assim você é obrigado a pagar o stand. Não é muito caro, mas também não é tão barato assim, principalmente se você tem muitas peças grandes, o que eu tenho, então não daria simplesmente para mim chegar e conversar e tal, porque eles não podiam fazer muitos descontos. Daí eu peguei e saí, pulei fora desse mundo chato. Depois que eu saí desse mundo, eu voltei de novo para as lojas. Então eu conheci meu sócio, né? Meu sócio, eu conheci ele na minha terceira volta às lojas. E eu fazia o seguinte, eu sempre conversava com a gerente, sempre conversava com o vendedor, deixava uma peça, mas dessa vez eu não deixei peça nenhuma. Eu só conversei, peguei o WhatsApp e lá eu conversei, eu mandei fotos, aí a gente marcou, ele gostou muito das minhas peças e resolveu fazer uma espécie de consignação, que é quando você deixa a peça na loja exposta e se vender, o comerciante vai pegar uma parte e você pega a outra parte, né? E aí você tem que você tem que cobrar uma parcela ali de preço justo, tanto para você quanto comerciante. E aí eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha o que eu fazia. Essa aqui, ó. Essa aqui
eram as minhas peças. Isso aqui foi responsável por eu ter realmente ganhado bastante dinheiro nas artes. Então, tipo assim, essas são varinhas do Harry Potter, se você não sabe. Cada uma delas tem um diferencial. Cada uma delas reflete alguma qualidade do artista, do personagem, olha só. Né? Essa aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês é da Hermione. Então eu fiz, deixa o foco ali mudando. Então eu fazia esse tipo de arte para vender nas lojas, e foi assim que eu consegui fundar meu primeiro ateliê. Foi quando eu conheci meu sócio, e aí a gente começou a trabalhar em várias peças e minha cabeça não parava quieta. Eu sempre fazia, sempre estava criando, sempre estava melhorando, atrás de inspiração para criar novos produtos, e eu sempre criei coisas novas, coisas que não existem ainda. E tipo assim, é muito interessante você estar ali nos primórdios das coisas, porque você sempre vai efetuar boas vendas. E todas as pessoas que vêm vão querer de você. Então esse é o interessante. Você não modificar a roda, mas saber como ela funciona. E eu já sabia como a roda funcionava. Eu sei que as pessoas gostam de novidades. Eu sempre fui atrás, eu sempre fui fanático por novidades. E aí eu entendi que quanto mais você inova, melhor é. Mas tem um ponto. Se você inova muito, você perde muito time. Então assim, você pode não pegar o tempo certo das pessoas quererem certos produtos. Então, digamos assim, se você traz um produto, ele não vinga, guarda ele, porque uma hora dessa vai vingar. E realmente foi desse jeito que aconteceu. Né? Hoje em dia, para você ter ideia, Harry Potter não vende tanto assim. Mas na época, quando eu vendia muito. Cheguei a vender 10 mil unidades para o pessoal da empresa que faliu. Então assim, se você está se perguntando assim, como é que eu fiz isso tudo, foi desse jeito. Esse foi o grande segredo. E essa aqui, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. E essa aqui é a varinha que eu mais efetuei vendas. Porque eu chegava, conversava, explicava de que era feito, deixava uma dessa aqui no pessoal do comércio, deixava com o gerente, explicava como é que ela funcionava, explicava de que ela era feita, e sobre resistência, porque a tinta que eu usava. É muito importante você saber sobre o seu produto. E aí eu fazia o seguinte, olha só, deixa eu ver se vai focar, Aê, olha só que legal, ó. Essa aqui é minha varinha campeã de vendas. Mas não que você vá fazer também varinhas, né? Isso aqui foi a minha primeira ideia. Eu já tive milhões de ideias já sobre isso e como vender essas coisas, né? E tudo eu já sabia, e é por isso que eu vim aqui te ensinar um pouquinho sobre. Voltando à ideia de como eu cheguei aos meus 5 mil no meu ateliê, e aí, conforme o tempo foi passando, nós formatamos uma parceria muito interessante, eu e meu sócio. Ele foi o meu último cliente, onde eu estaria sozinho. Após essa parceria, eu comecei a produzir bastante itens para a loja dele. E aí nós começamos a nos entender muito mais e as coisas foram começando a fluir. E daí chegou a ideia da gente pegar e fazer um ateliê. E isso era o meu sonho, eu sempre quis um ateliê, então eu fiquei doido de início, mas depois eu fui começando a ficar um pouquinho assim irritado, sério mesmo, porque tipo assim, depois que a gente disse assim pra ele, vamos fazer nossa parceria e vamos fazer nosso ateliê, aí eu fiquei doido, aí foi o momento que eu mais... Aí eu fiquei, caraca, velho, que massa, vamos fazer nosso ateliê, ih, vamos lá e tal, aí de repente... eu soube que nós não teríamos um orçamento tão grande assim, né? E aí nós começamos a procurar, e a gente ligava para os lugares, e o pessoal
às vezes não tratava a gente bem e a gente já pensava assim, poxa, se o cara não tá tratando bem a gente aqui, imagina se quando a gente entrar aqui. Então a gente evitava. E esse é um bom conselho, sempre ligue, sempre converse, sempre faça algumas perguntinhas sobre o lugar, sobre como é que tá as coisas, sempre pergunta tudo, tudo. Se a coisa tá errada, vai lá e pergunta. Se a pessoa ficar ofendida é porque ela tá devendo e tem alguma coisa errada. E aí a gente não vai, simples assim. Então, continuando, a gente foi procurando, aí chegou um momento que eu quis desistir, porque, sério, a gente passou um mês procurando as coisas. Um mês. E isso não foi muito fácil, porque nós precisávamos logo desse espaço. Quando finalmente a gente conseguiu nosso espaço, nossa senhora, foi uma alegria muito grande. A gente conseguiu um bom aluguel que encaixasse no nosso orçamento, que desse para pagar e desse para dividir entre todos, né? E aí nós começamos a montar nosso ateliê, fora a burocracia, né? A burocracia de fazer contrato, de ir no cartório, de fazer autenticação, nossa senhora. É uma coisa necessária, mas que é bem chatinho. Então assim, se você quer ter um ateliê, começa por aí. Nós, depois de todas as documentações estarem de acordo com as coisas e tudo mais, nós entramos e começamos a colocar os móveis. Daí eu pensei em colocar uma mesa bem grande, mas não. Aí nós compramos uma tábua gigantesca, colocamos uns cavaletes de obra mesmo, esses cavaletes de obra. A gente mandou fazer os cavaletes, ficou super barato. A gente mandou fazer 4 cavaletes, pegou uma mesa, um tampo de MDF gigantesco, mandamos dividir, colocamos de um lado e do outro e começamos a trabalhar. Mas dessa vez, já que a gente já sabia, meu sócio ele manja muito de administração, então ele já tinha as manhas, e ele teve a brilhante ideia de fazer diferente. Agora que a gente estava produzindo e nosso poder era maior de produção, nós teríamos um representante comercial. Ele faria a mesma coisa que eu fazia. Por exemplo, eu chegava na loja, conversava, dava amostra. Agora dessa vez era o nosso representante que ia fazer a ponte entre eu artista, eu fornecedor, né? E eu como distribuidor e o vendedor, né? E as lojas e tal. Isso aí foi muito legal, porque a gente não sabia que ia. Até então dava para fazer esse tipo de coisa. Então a gente começou a trabalhar bastante, fazer bastante coisa. E aí eu sempre estava pensando em novas coisas, sempre pensando em novos serviços, novos materiais. Daí eu peguei, resgatei uma ideia que eu tinha lá no fundinho, que era mais ou menos o seguinte. Eu sempre gostei de coisas temáticas e filmes, como eu já disse. E eu queria trazer isso para a escultura, mas só que de uma maneira onde as pessoas pudessem usar as peças, para ela não ficar parada ali no local como uma simples decoração. Eu queria que a pessoa usasse. Aí me veio na mente uma grande ideia, a mega caneca. Aí eu fiz uma escultura da caneca do Coringa. E aí essa caneca revolucionou, porque todo mundo queria. Nós vendemos bastante unidades, nós conseguimos vender mais de 30 unidades. Isso pra mim é muito, porque cada caneca custava R$56 pra gente. Então você pode notar aí quanto foi. Aí já vai começando a somar. A gente pegou e já vendeu isso. Aí nós começamos uma ideia muito interessante. Eu vou mostrar pra vocês agora as canecas, para você ter ideia. Então eu comecei a fazer as minhas próprias canecas. Isso foi muito massa. Eu comecei a esculpir, eu fiz toda a escultura das canecas. E isso me deu um know-how muito grande. E foi essa caneca aqui que foi a responsável por eu conseguir efetuar muitas vendas. Olha só. Fiz essa caneca aqui. Quem me seguia na época viu que eu tinha um amor muito grande. Pra quem não sabe, essa aqui é uma caneca do Coringa. Ele é um vilão do Batman e é da DC. Então, tipo assim, eu sempre achei interessante, porque esse personagem aqui, ele sempre ganhava muito destaque. Então assim, quando a coisa tem muito destaque,
ele merece ter uma peça. Às vezes você pode não gostar do personagem e às vezes você é obrigado a fazer, mas assim, isso aqui é muito interessante para dizer o seguinte, que uma caneca dessa aqui foi a responsável por eu ter ganhado a bolada que nós ganhamos no primeiro, porque nós nos munimos de informação, nós conseguimos chegar nos clientes, e isso é uma coisa que ninguém faz. Ninguém te ensina simplesmente a chegar a como é que você vai chegar nos clientes. Às vezes você pode ter um bom produto, mas nem sempre você vai saber como chegar de novo. Então eu fui evoluindo, fui melhorando meus produtos, daí a gente pensou em fazer um clube de assinaturas, né? E aí nós fizemos nosso clube de assinaturas, onde seríamos os primeiros a fornecer peças mensalmente, feitas totalmente por meios artesanais. Então eu pensei o seguinte, imagina que você ganhou uma caneca com a cara do Frankenstein, beleza, mas e se o Frankenstein fosse um zumbi, né? Aí eu fiz essa caneca aqui, ó, vamos ver, eu fiz essa caneca aqui do Frankenstein zumbi. Rapaz, a gente vendeu pra caramba essa caneca aqui, olha só. E todo mundo gostou, porque nós conseguimos a atenção das pessoas através de um acessório onde a pessoa iria usar, ela usa. Eu uso isso aqui para não tomar café. E tipo assim, ok, você pode até achar feio, você pode até achar estranho, ou então amedrontador e tudo mais. Mas eu imaginei o seguinte, se você faz uma peça onde a pessoa vai sempre lembrar de você, né? Tá aqui a sua marca, tá aqui o que você fez, ela vai sempre quando você estiver divulgando suas coisas, ela vai falar, poxa, eu tenho uma coisa deles, olha só que legal, eu também tenho. E isso não tem preço, e é assim que agrega valor na sua vida, como artista e como profissional. É um momento onde você vai mostrar para as pessoas o seu verdadeiro valor, o verdadeiro valor das suas peças. Essa caneca aqui, ela é exclusiva do meu ateliê. E nem se eu mostrar ela aqui agora, outras pessoas não vão conseguir copiar 100% igual ela é. Principalmente porque só eu sei a técnica para fazer essa belezinha. Então, esse é um dos segredos. Você ser único e original nas suas peças. Fora que eu também entendia de uma coisa. Coleções. Quando você entende como funciona uma coleção, as coisas começam a desabrochar para você, as oportunidades. Porque qual é a melhor coisa de uma coleção? É justamente o fato de você tornar escasso a coisa. Quando uma coisa ela é escassa, ela é especial. E isso está intrincado na arte. Por exemplo, você não vai encontrar duas Mona Lisas. Não existe duas Mona Lisas, só existe uma Mona Lisa, que foi feita por Da Vinci. Se existisse 40 milhões de Mona Lisas, ela não teria o valor que ela tem, né? Teria um pouquinho de valor porque foi feito pelo Da Vinci, né? Mas assim, mesmo tendo milhões, não teria o mesmo valor. Aí que tá a graça. As coisas, quando você entende como é que funciona isso, muita atenção. Nos primeiros momentos, você não pode fazer escassez. Você precisa fazer relacionamento. Depois você trabalha com escassez. Por quê? Porque como é que você vai fazer escassez se você não conhece ninguém? Hã? Como é que você vai fazer escassez sem clientela? Então, não dá para fazer. Mas depois que você aprende a fazer cliente, ter um bom relacionamento, como eu comentei aqui, as coisas elas começam a melhorar. E aí é o momento onde você vai fazer escassez. Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma peça. Essa aqui foi nossa terceira peça no nosso clube. A temática era piratas. Então eu pensei assim, qual é
uma peça onde eu poderia fazer, olha só ela de perto aqui, para ver se pega bem, blogueiro. Olha só, qual é a peça que eu posso fazer que as pessoas vão gostar de receber em casa e vão achar incrível, tipo única. Aí eu peguei, esculpi com a mesma técnica que a gente fez essas aqui, uma caneca de crânio e pensei no seguinte: como é que será que eu faço para deixar essa caneca mais parecida com a temática de piratas? Fui lá e pintei ela como a bandeira do filme Piratas do Caribe. Tá aqui. Agora, as pessoas que tiverem essa caneca aqui, elas são únicas. Você não vai ver ela na sua loja. Porque esse tipo de coisa aqui é exclusivo. Coisas exclusivas, às vezes até não tem preço. E aí que tá. Coisas exclusivas também podem ter preço. E também podem ter o preço que você quiser. Essa que é a maravilha das coisas. E você nem imagina quanto é que eu vendi essa caneca aqui na loja, né? Não? Pois é. Imagina vender uma caneca dessa aqui por R$120, sendo que as pessoas vão pagar R$120. Agora, como? Aí que tá. Nos próximos vídeos, se vocês quiserem, eu vou mostrar como é que eu vendia essas canecas aqui a um preço bem bacana, e eu vendia mais de 20 unidades por semana. Teve uma vez que eu recebi um pedido de 20 unidades de um comerciante. Então fica aí, que você vai aprender bastante coisa só assistindo meus vídeos aqui. E também, não só de xícaras e varinhas vivia o meu ateliê. Eu também fazia bustos. E aí eu fiz esse belo busto aqui, pintei ele. Esse camarada aqui que você tá vendo é o Thanos, do filme Avengers ou Vingadores, né? Ele é o tão odiado Thanos, o cara que deu um estaladinho e matou metade da população do universo. E aí eu notei também que estava tendo uma procura muito grande, daí a gente pegou e vendeu cada um por R$300. Cada peça dessa por R$300. E como que a gente conseguiu fazer isso? Simples. Agregamos valor, conhecemos alguns clientes, pegamos o contato de clientes, pesquisamos para saber se realmente eles queriam esse tipo de material aqui. E com o tempo aprendemos muito mais. E é isso que eu quero passar para você. Com o tempo você vai aprender muito mais. Mas o que é mais necessário é você ficar e aprender. Você ter determinação para você ficar, entender como é que as coisas funcionam. Com o tempo você vai começando a pegar e essas coisas começam a ficar automáticas. E isso não tem preço. É você realmente entender como as coisas funcionam, né? Nós conseguimos vender bastante e foi assim que eu consegui os meus primeiros R$5.000 dentro do ateliê. E eu espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Se você gostou, me ajude. Curta, compartilhe. Se você tá aqui, ó, compartilha aqui, ó, aperta no like, aperta aqui em cima, aperta em alguma parte daqui ou então daqui. Compartilha, dê o seu like e se inscreve, curta a minha página e me siga no Instagram. Lá eu vou compartilhar inúmeras dicas de como você não somente vai fazer essas peças, e como vender e conseguir o sucesso. Porque uma coisa eu sei, quanto mais você assistir os meus vídeos, mais rápido você chega no sucesso. E é isso que eu quero para você, que você chegue rapidamente. Então, aqui é o Hermes Costa falando de Brasília, para todo mundo que gosta e tem a arte como uma grande aliada e amiga. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!